estamos aqui com mais novidades para vocês, muitos assuntos interessantes, viajar pelo mundo nós vamos hoje. Mas primeiro eu queria que vocês conhecessem o convidado de hoje, Marcos Soares. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Priscila, é um prazer estar aqui com você e com seus telespectadores. Olha, a gente colocou aí na televisão que ele é professor porque não dá para escrever tudo que ele é, entendeu? Ele trabalha, ele é um palestrante de liderança, ele trabalha com liderança, desenvolvimento de pessoas, mas se a gente fala tudo isso, dá a impressão errada para você, porque eu já assisti as palestras do Marcos Soares e assim, ele é uma pessoa super acessível e que ele sabe muita coisa, mas sabe tornar tudo aquilo assim que dê pra gente digerir. Isso eu acho uma qualidade muito boa em você, Marcos. Obrigado, Priscila. Na verdade, a vida vai nos ensinando e a gente só reparte aquilo que recebeu. E eu gostaria agora que nós temos umas fotos aí que mostram o Marcos dando palestras, só que ele é um palestrante que só não trabalha só aqui no Brasil não, tá? Ele também já deu palestras, trabalhou com desenvolvimento de pessoas em outros países. Ele já trabalhou em vários países e ele já rodou muito. E nós estamos aqui, Marcos, principalmente para saber, nessa sua experiência, como que você vê... porque a liderança, para você liderar pessoas, você está em um contexto cultural, não é verdade? Sim, não dá para isolar o contexto, né? Isso. Então eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, assim, como você vê essas diferenças de cultura, por onde você já passou. Sim, essa é uma das coisas mais fascinantes de lidar com pessoas, né? Eu gosto de viajar e viajo quase sempre a trabalho. E tive, por exemplo, na África, estive em Angola, um país que passou por mais de 20 anos de guerra. E quando você vai trabalhar essa questão de liderança num país assim, você vai perceber uma diferença muito grande daquilo que a gente tem que trabalhar aqui no Brasil. A gente fala de crise, né? A gente nunca passou por guerra. Você vai para um país, para uma comunidade, para uma sociedade que tem um povo extraordinário, como é o povo angolano, mas você percebe, conforme você vai se aproximando dessa cultura e dessa comunidade, as marcas que a guerra deixou. Então, você tem que perceber isso quando você se aproxima para trabalhar com uma situação assim. E como que é, assim, em termos de liderança, você liderar pessoas que já trabalharam por guerra? Você pode explicar um pouquinho mais para a gente, assim, em detalhes, quais são as marcas que a guerra deixa e como isso influencia no comportamento das pessoas? Sim. Há várias possibilidades de abordar essa pergunta que você fez, mas eu vou escolher uma que é a que me toca mais, que é a questão humana mesmo. Eu conheci pessoas, por exemplo, que perderam a família inteira. Uma pessoa que escapou sozinho, a família toda foi morta, a sua aldeia toda foi destruída, ele saiu praticamente com o que estava vestido. E essa pessoa vai ter que recomeçar a vida, ela vai ter que reconstruir a vida. Então, é claro, ela precisa saber alguma coisa sobre planejamento, mas falar de planejamento estratégico com uma pessoa que está nessa condição e que volta para a sua aldeia e encontra tudo destruído, é uma coisa muito diferente de falar de planejamento para a gente que está aqui numa situação que, apesar de tudo, não passa perto disso. Então, a abordagem que a gente tem que fazer é uma reconstrução quase que pessoal, dessa identidade, dessa imagem. Então, questões como essa vão afetar, vão influenciar diretamente quando você vai trabalhar liderança com essas pessoas. Até os exemplos que você dá, né, de citar amigos e família, você tem que pensar muito para falar, né? Sim, isso você tem que somar a uma condição cultural de civilização tribal, por exemplo, né, que é o caso lá. Há muitas tribos em Angola, então você pegar cada uma dessas tribos com seus costumes, misturar isso com um cenário de guerra, e aí você vai para um país que agora está em reconstrução. Eu estive lá 3 vezes. A primeira vez ainda havia áreas proibidas, a segunda vez já podia-se viajar pelo país, e a terceira vez a gente já percebeu uma evolução nisso. Tanto que na terceira vez nós conseguimos reunir empresários, pessoas do governo, e trabalhar essa questão de liderança e de estratégia já numa outra abordagem, um outro patamar.
Mas é uma coisa interessante, você pega, por exemplo, a ideia que alguns têm de ganhar dinheiro muito rápido. Há oportunidades interessantes em Angola hoje em dia, né, principalmente depois da guerra, você encontrar pessoas que ganharam muito dinheiro em pouco tempo, mas como não tinham uma preparação para lidar com isso, tão rapidamente quanto ganharam, perderam tudo de novo. Isso. Então você tem que trabalhar tudo isso e é interessante você conhecer, você precisa conhecer essa cultura para poder ajudá-los, né, a se reerguer. E que outro país que você já foi que tem uma característica diferente dessa? Bom, eu estive nos Estados Unidos trabalhando com imigrantes brasileiros, trabalhando essa questão de liderança. E ali você já encontra uma realidade diferente, mas que também envolve essa história de liderança, de planejamento. A maioria dos brasileiros que foi para lá para trabalhar, na época que a economia lá estava melhor do que a nossa, depois a coisa quase que se inverteu, né? A maioria das pessoas foram para lá sem nenhum plano. Então você pergunta para eles assim, até quando você vai ficar aqui? Ah, mais uns 2 ou 3 anos. Mas que plano você tem para ficar esses 2 ou 3 anos e voltar? Nenhum. Então são pessoas que estão precisando também se reerguer de alguma forma, mas que precisam fazer isso a partir de uma outra realidade, de uma outra concepção de vida, de cultura, de economia, e que também acabam precisando quase que da mesma coisa que o pessoal em Angola. Entender o seu contexto e se planejar para isso. Você acha que é uma característica da natureza humana essa questão de não olhar muito a longo prazo? Ou você conhece algumas culturas que são o oposto, que a pessoa planeja demais e não tem flexibilidade também para mudar os planos no caminho? Priscila, em geral é difícil você fazer generalizações, né? Sempre você vai errar. Mas a gente percebe que os países latinos têm mais dificuldade. O latino, em geral, ele é mais emoção, então ele tem mais dificuldade para se planejar. Os países europeus, por exemplo, eles, especialmente você pegar os alemães, né, os ingleses, eles têm uma facilidade maior para isso. É uma questão que já vem da sua própria cultura, né? Os latinos são mais improvisadores e tal. Isso é bom por um lado, é bom por vários aspectos. A gente percebe grandes empresas hoje buscando executivos latinos justamente por causa dessa flexibilidade, o tal jogo de cintura, né? Mas quando chega na hora do planejamento, a gente precisa aprender e precisa adaptar isso. Não é muito próprio da nossa cultura planejar, se preparar. E você, em todas essas viagens que você fez já, tem alguma coisa engraçada ou algum momento que aconteceu que foi chocante para você, de ver um comportamento diferente ou ver um mal entendido entre as pessoas que tem a ver com essa questão cultural? Eu não sei se é engraçado, mas é pelo menos curioso. Eu fui a Portugal ano passado, né? E o português ele é muito ligado à história, né? Ele dá muita ênfase à sua história, que é uma história bonita, inclusive, mas ele é muito literal naquilo como ele interpreta a vida, né? Então, se a porta do carro está mais ou menos aberta, você fala assim, sua porta está aberta. Você fala, não está aberta, está quase fechada. É uma coisa assim muito, muito literal. Então, dependendo do que você fala, a pessoa interpreta de uma forma diferente, mesmo falando a mesma língua, né? Nós dois falamos português, mas a forma como eles interpretam a vida, né? Outra questão interessante, você percebe isso, a forma como eles reagem, né, ao estrangeiro, ao diferente, né? Eles não são pessoas muito amáveis depois que te conhecem, mas até que isso aconteça leva um tempo. Né? Eles são um pouco mais desconfiados do que a gente. A gente recebe qualquer um aqui, já vai abraçando e tal. O português não faz assim, né? Então, esse tipo de situação, eu sou muito observador a respeito disso, é interessante de notar. Eu vejo assim que realmente as pessoas, às vezes, quando estão aprendendo um outro idioma, e eu conversei sobre isso com o Jorge, que veio aqui outro dia, que ele é do Chile, né? E como que as pessoas ficam muito preocupadas, às vezes, em aprender um idioma, né? Mas você também tem que entender um pouco a cultura que tem por trás daquilo, né? Sem dúvida. E nesse mundo globalizado que a gente está vivendo, né? Não é, como você acabou de dizer muito bem, não é só aprender um outro idioma. É preciso também conhecer um pouco da cultura, né, que está por trás de quem fala aquele idioma. E quando você faz isso, você consegue acessar e ter muito mais resultado do que quando você não faz. Você chega como um ente de fora lá, quase que um alienígena, e quer simplesmente passar o que você sabe ou acha que sabe, não funciona. Não funciona, né? Eu tenho uma experiência porque eu dou aula de português para estrangeiros, né? E hoje em dia tenho bastante coreano aqui em Piracicaba, né? E na cultura coreana,
você questionar um chefe é considerado uma afronta, né? E eu falo para os chefes coreanos falando, não manda embora o seu funcionário que questiona, porque no Brasil esse é o funcionário de valor, né? É verdade. Então, assim, você pode tirar conclusões erradas se você não conhece um pouco melhor a cultura. Sim. Em relação a isso, eu me lembro de um episódio em Angola, a primeira vez que eu fui lá eu tinha 30 anos, e a gente estava com um grupo de líderes, todos muito mais velhos do que eu. E um comentário que um dos líderes mais novos fez foi justamente esse. Como é que você consegue ser um líder de líderes no Brasil com essa idade? Qual é o problema dessa idade? Não, porque aqui uma pessoa com a sua idade nem é ouvido. E estão te ouvindo porque você veio de outra cultura e eles aceitaram isso. Mas são diferenças interessantes da gente notar. Então, às vezes, um comentário que a pessoa faz soa e você tira uma conclusão e, na verdade, a pessoa está falando uma coisa totalmente diferente por causa dessa cultura que tem por trás. Sim. No ambiente de negócio isso é muito importante, né? Você vai fechar um negócio com uma pessoa de outra cultura e não entende isso, você pode perder uma oportunidade. Só porque você não conheceu ou não entendeu. Sim, com certeza. Você pode ter muitos problemas, né? Na vida, na área pessoal ou na área profissional, com certeza. Desde a forma como você aborda uma pessoa, né? Como você cumprimenta, sim, até a forma como você reage, o humor das pessoas é diferente. O que você acha muito engraçado, há culturas que acham ofensivo até, né? Sim. Então, aprender isso, ter essa sensibilidade, aliás, é uma das coisas que eu mais gosto de observar quando viajo. Eu gosto de ver lugares, gosto de tirar fotos e tal, mas o que eu mais observo são as pessoas. Eu acho que líderes precisam observar as pessoas, em primeiro lugar, né, para entender o seu contexto, entender a forma como eles pensam, como eles veem o mundo, e então conseguir se relacionar com eles de uma forma melhor. E agora, saindo um pouco dessa nossa viagem ao mundo, vindo para Piracicaba, qual é a característica do piracicabano ou do brasileiro? Você como líder, qual que é a dica que você deixa para quem quer se desenvolver profissionalmente? É difícil sempre falar como é que o brasileiro é, né? Eu, por exemplo, eu sou neto de indiano por parte de mãe e italiano por parte de pai. Quer dizer, que brasileiro sou eu, né? A gente tem essa mescla de culturas. Mas eu acho que justamente essa é a dica. A gente precisa compreender melhor o outro. A gente está muito preocupado em nos compreender interiormente e pessoalmente. É importante. Mas a gente esquece de tentar entender o outro. Eu acho que essa é uma boa dica. Se você quer ser um bom líder, procure entender as pessoas com quem você convive. Procure ouvi-las. Né? Procure saber como é que elas veem o mundo e como é que elas reagem ao mundo. Se você conseguir desenvolver essa habilidade, que eu acho que é uma habilidade que a gente tem que desenvolver, você vai ser um bom líder. Na verdade, pouco tempo atrás, eu fui na Casa do Humor em São Paulo, até se alguém se interessar, casadohumor.com.br, eles têm um site e eles têm um curso sobre improviso para qualquer pessoa fazer. E um dos exercícios que você faz no improviso, você tem que criar um diálogo com uma outra pessoa, mas você tem que começar a sua frase com a última letra da última palavra que a outra pessoa falou. Para exercitar no ser humano a você ouvir a outra pessoa, não só ouvir, mas ouvir até o fim o que ela está falando, que às vezes a pessoa chegou na metade, você já começa a concentrar no que você quer falar e nem presta mais atenção no resto do que a pessoa falou. Isso acontece dentro de casa, né? O marido e a esposa tem muito problema de relacionamento, às vezes por causa disso, né? Enquanto um está falando, o outro já está preparando a resposta. Né? A primeira característica de um bom líder é ser o tal do bom ouvinte, né? Agora, essa de ouvir até a última letra, eu nunca tinha feito. Eu vou começar a fazer agora nessa entrevista. Se tiver mais alguma pergunta, eu vou ficar mais atento. Olha só, eu vou ter que começar falando o porque ele falou atento. Vocês entenderam como faz? Você também em casa pode fazer esse exercício com alguém aí que está do seu lado, nos nossos comerciais. Porque, infelizmente, o tempo aqui passa tão rápido com pessoas interessantíssimas como o Marcos. Então, Marcos, eu queria te agradecer por ter vindo. E se você quiser deixar mais alguma dica, alguma coisa aí com os nossos telespectadores. Eu que agradeço o seu convite, a oportunidade de estar aqui e dizer para os nossos irmãos piracicabanos que tenham uma boa semana e que aproveitem essas dicas, não as minhas, mas as que a Priscila traz aqui sempre. Desculpa eu te falar isso de uma forma mais pessoal, mas você é uma pessoa que eu admiro bastante pela sua vida e pela sua forma de trabalhar, sua postura profissional. Aproveitem, é uma pessoa que vale a pena seguir.
Muito obrigada, Marcos. Um prazer realmente ter pessoas tão especiais como você aqui. E agora vocês ficam aí com os nossos comerciais e a Jaque com mais notícias para você nessa terça-feira. Boa tarde.